Estou aqui para explicar as causas e tratamentos para quando temos o abdômen distendido, inchado. Realmente, se observarmos um pouco a literatura, veremos que existem 4 causas principais para ter essa distensão, esse desconforto abdominal que muitas pessoas sofrem. A primeira é um aumento da luz intestinal, seja de gás ou de fezes que temos no intestino. A segunda causa está mais relacionada com as dificuldades na eliminação de todos os resíduos que ficam após o processo digestivo. Há uma terceira causa que é um movimento paradoxal da musculatura abdominal. Digamos que há uma distensão da parede abdominal e uma contração excessiva do diafragma que pressiona as vísceras, gerando essa distensão muito observável em muitos casos. E, por último, há um último fator que é a sensação ou o aumento da sensação das sensações corporais no abdômen. De modo que as pessoas sentem que têm um estômago muito cheio, muito distendido, quando realmente esteticamente não temos por que observá-lo. Destas 4 causas, falaremos da mais comum de todas, que é a distensão abdominal por acúmulo de gás, e falaremos desta causa 1, porque é a mais comum, e 2, porque é a que mais tem a ver com a fisioterapia. Encontramos este tipo de abdômen que certamente vocês conhecem, e isso tem a ver principalmente com o fato de que os alimentos que consumimos fermentam em excesso. Quero que entendam que além de ter a ver com um problema estético, além de haver um desconforto claro, do ponto de vista da fisioterapia é um fator a ser considerado, porque se vemos um abdômen por dentro, como o que temos aqui, todas as vísceras estão muito colocadas e o fato de haver um aumento do volume do aparelho digestivo por esse acúmulo de gás, faz com que toda a mecânica corporal mude. Então, vejamos o que ocorre para ver esse excesso de fermentação, esse acúmulo de gás no aparelho digestivo, que nos dá essas sensações de que sempre me sinto cheio, de que estou desconfortável, que muitas pessoas referem. Basicamente, quando comemos, temos que processar os alimentos para que sejam absorvidos por meio de 3 fatores principais. Número 1. No estômago vamos produzir sucos gástricos, ácido clorídrico, que vai induzir que um pouco mais adiante nosso pâncreas produza umas enzimas, as chamadas enzimas pancreáticas, produzindo que a vesícula biliar se contraia, produzindo bile que vai ajudar no processamento de, principalmente, as gorduras. Quando isso funciona bem, tudo é maravilhoso e fantástico, e o processo de uma maneira adequada aos alimentos absorve o que toca e sou capaz de eliminar o resto. Quando não processo os alimentos como deveria ou além disso, no meu aparelho digestivo alto tenho mais bactérias do que deveria ter, é normal que os alimentos, pelas próprias bactérias que se encontram no intestino, fermentem. Portanto, a observação desta fermentação devido a um mau processamento causado pelo fato de não produzir sucos gástricos, enzimas pancreáticas ou bile como deveria, também pode ocorrer o acúmulo excessivo de bactérias na parte superior do sistema digestivo. Se observarmos a imagem, na verdade, essa famosa flora intestinal que agora está tão na moda e que nos ajuda em muitos aspectos, acumula-se principalmente na parte inferior do sistema digestivo, enquanto na parte superior temos poucas bactérias. Quando, por diversas razões, há uma migração de bactérias do intestino grosso para o intestino delgado, como vemos aqui, o que está em verde está relacionado com uma proliferação do aumento de bactérias nessa parte do tubo digestivo. Digamos que quando as bactérias sobem para o intestino delgado, começamos a fermentar os alimentos muito mais cedo, e quando esses alimentos fermentam mais cedo, temos esses problemas de fermentação ou acúmulo de gás. Isso é chamado de crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado e é algo que agora está muito na moda e está associado a inúmeras patologias digestivas mais graves. Portanto, temos que saber que uma das principais causas de termos uma barriga inchada está relacionada a um excesso de fermentação, com um acúmulo excessivo de gás no estômago que não parece ser muito grave, mas é muito desconfortável. Das pessoas que sofrem, sentem muito desconforto.
Observamos que, especificamente, o protagonista sofre com isso para facilitar a fermentação. Número 1. Como dissemos, o estômago tem que produzir ácido clorídrico que permitirá a degradação dos alimentos. Então, por diversas razões, por exemplo, porque tive uma infecção por muito tempo do famoso licor Baxter pylori, ou porque eu comi uma nutrição extremamente desequilibrada, normalmente associada a um baixo consumo de proteínas, que são o macronutriente que mais estimula a produção de ácido clorídrico. Bem, por exemplo, por consumir os mal chamados protetores gástricos, porque na verdade são inibidores da função gástrica. Como não aconteceu com os outros protetores que vão impedir que o estômago faça sua função, e se o estômago não fizer sua função, número 1. Mais bactérias vão entrar pela via oral que o ácido clorídrico não matará e, número 2. Como não processamos os alimentos, eles terão tendência a fermentar. Existem também muitas outras causas. Qualquer processo inflamatório de longa duração no estômago terá a ver com essa dificuldade de processar os alimentos aqui em cima. Quando percebemos isso, temos algumas intervenções muito básicas, mas em muitos casos muito eficazes. O suco de limão como ajuda, como um estímulo significativo para o estômago, é interessante. O aipo também é um bom produto para estimular a produção de ácido clorídrico, assim como as folhas verdes. O gengibre é uma das ferramentas terapêuticas neste nível mais utilizadas, vem da naturopatia clássica, mas atualmente foi visto que tem uma capacidade de estimular a produção de ácido clorídrico muito importante. Também parece ser que, embora as flores amargas como a boldo tenham mais a ver com estímulos coleréticos, ou seja, com a produção de bile, também ajudam na produção de ácido clorídrico. Portanto, se eu quiser estimular a produção de sucos gástricos, basicamente posso colocar um pouco de suco de limão antes das refeições e, provavelmente, adicionar um pouco de gengibre ou tomar uma infusão de gengibre nas refeições para processar bem os alimentos e evitar que eles fermentem. Além do estômago, também temos a produção de bile e enzimas pancreáticas se seguirmos descendo pelo trato digestivo. Para isso, normalmente podemos estimular com alimentos gordurosos. Por exemplo, o remédio típico das avós de tomar uma colher de chá de azeite de oliva de manhã está relacionado a isso. Como mencionado anteriormente, todo sabor amargo também é um estímulo colerético. Em suma, como a bile, além de degradar gorduras, é altamente antibacteriana e o sabor amargo é associado biologicamente ao possível consumo de algo infectado. Quando sentimos esse sabor amargo, liberamos mecanismos antibióticos que nos ajudam a degradar alimentos e controlar o crescimento excessivo de bactérias. Portanto, esse remédio típico de uma colher de chá de azeite de oliva pela manhã é algo que também podemos incorporar em nosso dia a dia se sofremos de inchaço abdominal. Além disso, esse remédio é ainda mais importante se o tipo de gás que expelimos não cheira muito. Os gases que não cheiram, normalmente de metano, são produzidos por bactérias chamadas metanogênicas, e são altamente regulados pela produção de bile. Então, se sofremos de inchaço abdominal com gases que não cheiram muito e também temos um pouco de constipação porque o metano inibe os movimentos intestinais, vocês verão que essa colher de chá de azeite de oliva pela manhã será altamente benéfica para nós. Por último, temos que falar sobre o crescimento excessivo de bactérias. Como podem ver aqui, o que acontece é que no intestino delgado, essas bactérias começaram a se acumular, e embora processe bem os alimentos, ter tantos bichos faz com que a fermentação seja muito excessiva. Para isso, foram propostos grandes remédios. Número 1. Em 2012, uma revista de referência em gastroenterologia, o American Journal of Gastroenterology, propõe uma alimentação em que se limitam os alimentos que tendem a fermentar, o que são chamados de carboidratos de rápida fermentação. Chamada de dieta FODMAPS,
Então, como aqui vocês podem encontrar na internet em qualquer lugar, o que essa dieta propõe é, entre algumas frutas, escolher aquelas que fermentam menos do que aquelas que fermentam mais. Escolher legumes que fermentam menos e eliminar aqueles que fermentam mais, o mesmo com produtos que dificultam o processo digestivo. Portanto, é melhor recomendar que você consuma alguns cereais em vez de outros e também alguns adoçantes em vez de outros. Portanto, outra boa maneira de moderar esse inchaço abdominal que estamos obtendo, ferramentas suficientes, é consumir alimentos com base nesta dieta, que agora é muito conhecida e pode ser facilmente obtida pela internet, chamada de dieta FODMAPS. A outra grande causa de tudo isso é entender como funciona a limpeza do nosso aparelho digestivo para que não fiquem resíduos e que não se acumulem bactérias. O responsável, digamos, o lixeiro do aparelho digestivo, é o que se chama de complexo migratório motor. O complexo migratório motor faz com algumas contrações determinadas, que eliminam os resíduos que ficam após a passagem do bolo alimentar pelo aparelho digestivo. Ou seja, uma vez que a comida já se dirigiu para o intestino grosso, fazemos novamente alguns movimentos para esses resíduos que ficaram pelos pregas do intestino. Isso é importante porque, por exemplo, se eu limpo muito bem a casa, mas depois não tiro o lixo e os resíduos se acumulam, é normal que bichinhos se acumulem. Pois no nosso aparelho digestivo, a mesma coisa acontece. Em um lugar que não deveria haver muitas bactérias, se o complexo migratório motor não funciona, é normal que comecem a se acumular mais bactérias do que o necessário. Então, o interessante é conhecer como funciona esse complexo migratório motor. Na verdade, na literatura se fala muito que esse processo, o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, além de muitas pessoas sofrerem com isso, o índice de recidiva, ou seja, a recaída após o tratamento, é muito alto. E acredita-se que tem a ver com uma má função desse complexo migratório motor. Esse complexo é ativado quando faz tempo que comemos, logicamente já deve ter passado a comida pelo intestino delgado. Portanto, é ativado quando temos o estômago vazio, e é completamente inibido no momento em que iniciamos o processo digestivo novamente. Ou seja, no momento em que eu começo a comer novamente, a limpeza do tubo digestivo para, porque o tubo digestivo terá que começar a destinar energia para processar esses novos alimentos que chegam. Então, uma das intervenções mais fáceis e mais efetivas para diminuir essa fermentação por um excesso de acumulação de bactérias terá a ver com espaçar um pouquinho mais as refeições. Muitas pessoas que comem 5 ou 7 vezes ao dia não dão tempo para o seu corpo ativar o complexo migratório mais motor, exceto à noite. A menos que, em muitos casos, há pessoas que até mesmo levantam à noite para petiscar, mas bom, isso já seria um extremo. Uma boa maneira de facilitar os mecanismos de limpeza é espaçar as refeições e se concentrar em consumir 3 ou até 2 refeições por dia, aumentando a quantidade, mas deixando espaço entre elas para que o corpo, uma vez feita a função digestiva, tenha tempo para limpar todos os resíduos antes de chegar novamente à comida. Portanto, é muito importante se nós quisermos diminuir a distensão abdominal, incluirmos no processo o espaçamento um pouquinho mais as refeições ao longo do dia. Por sua vez, basicamente, o tratamento principal para o supercrescimento bacteriano é médico. Utilizar-se um antibiótico que elimina o supercrescimento de bactérias que ocorreu no intestino delgado. O problema com os antibióticos são os efeitos secundários que eles têm. E aqui temos a sorte de ter um estudo da Universidade Johns Hopkins que compara a eficácia do tratamento com terapias naturais. Compara com o tratamento com um antibiótico convencional e observa-se que a eficácia é mais ou menos a mesma na maioria dos casos. Portanto, o primeiro tratamento de escolha deve ser o tratamento natural, porque tem menos efeitos secundários. Basicamente, o que eles observam que tem um bom efeito é uma combinação de óleos essenciais de tomilho, orégano, melissa e extrato de pau de arco.
Portanto, usar essas ervas em forma de infusão ou em forma de suplemento também nos ajudará a moderar essa fermentação. Posso adiar essa fermentação que tenho depois de comer. Então, como reunimos todas essas informações e o que tenho que levar para casa se quiser ajudar alguém ou a mim mesmo no tratamento de distensão abdominal? Que pode estar relacionado com um comprometimento nas minhas costas. Eu posso ter lombalgia por ter distensão abdominal, ou simplesmente porque não gosto de ter essa barriga parecendo que estou grávida de 3 meses, ou porque muda a mecânica do meu corpo, ou simplesmente porque o desconforto em muitos casos é a causa ou o motivo principal. Resumindo, se você quiser diminuir a sua barriga inchada, tem que comer livre de FODMAPs, livre de alimentos que têm um excesso de fermentação, pelo menos por um tempo. Você deve espaçar suas refeições, tomar uma colher de chá de azeite com algumas gotas de limão pela manhã para estimular a liberação de bile, e adicionar infusões de tomilho, orégano e gengibre após cada uma das refeições. E com isso, em muitos casos, conseguiremos resolver essa barriga inchada que nos é tão incômoda. E isso é tudo que eu queria comentar. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.